Quando você vê pela primeira vez um guerreiro Xinbu com o corpo todo pintado, é como assistir a um esqueleto vivo e respirando sair das sombras. Eles pintam seus corpos inteiros com padrões brancos sobre a pele enegrecida, delineando cada osso, costelas, espinhas, crânios em detalhes intrincados. O resultado é assustador, teatral e incrivelmente impressionante. Não são apenas fantasias, são ilusões de corpo inteiro criadas com argila, cinzas e pigmentos naturais. Esse visual único não veio apenas do amor pela performance. Começou como uma forma de intimidar tribos rivais. Cercados por densa selva e montanhas, o conflito fazia parte da vida. Os Xinbu descobriram que se vestir como espíritos ou mortos podia aterrorizar os inimigos e fazê-los recuar. Com o tempo, tornou-se uma profunda expressão cultural e hoje é uma das tradições tribais mais alucinantes ainda praticadas no mundo. Eles costumam executar essas danças durante festivais ou shows culturais, onde seus movimentos combinam com os desenhos assustadores em seus corpos. Seus gestos bruscos e repentinos imitam esqueletos ganhando vida. Não é apenas impressionante, é hipnótico. Você não consegue desviar o olhar. Sua dança de esqueleto agora é reconhecida em todo o mundo. Mas para os Xinbu é mais do que uma performance. É poder, proteção e orgulho. Em um mundo que está mudando rapidamente, eles se agarraram a algo verdadeiramente único. Agora vamos para as densas florestas tropicais do sudeste de Papua, onde a tribo Korowai vive em casas que parecem flutuar acima da selva. Não são apenas casas na árvore, são abrigos imponentes construídos a até 30 metros do chão, empoleirados nas copas das árvores como fortalezas de madeira. Por que tão alto? Em parte para evitar inundações, insetos e animais selvagens, mas também é uma maneira de ficar seguro de forasteiros e grupos rivais. A vida aqui é longe do barulho da cidade ou dos sinais de internet. Os Korowai ainda caçam com arcos, pescam com ferramentas artesanais e dormem sob telhados de palha no dossel. Cada pedaço de sua vida cotidiana é moldado pela floresta tropical ao redor deles. Escalar uma casa na árvore Korowai é uma aventura por si só. Eles usam cipós e postes de madeira como escadas naturais. As crianças crescem fazendo isso diariamente, movendo-se de uma copa para outra tão casualmente quanto outras andam pela calçada. Seu mundo é vertical, verde e vivo com som. Os Korowai só foram descobertos pelo mundo exterior na década de 1970. Desde então, algumas famílias se mudaram para mais perto das cidades locais, mas muitas permanecem nas profundezas da selva, longe de estradas e eletricidade. Sua conexão com a floresta é profunda. Ela lhes dá comida, abrigo e histórias passadas por gerações. E quando você pensou que as coisas não poderiam ficar mais surreais, vamos agora para o mar, onde uma tribo totalmente diferente passa a vida flutuando, não escalando. Na costa do Sudeste Asiático, há um grupo de pessoas que vive quase inteiramente na água. Os Bajau, às vezes chamados de nômades do mar, não apenas visitam o oceano. Eles vivem nele, dormem nele e mergulham nele diariamente sem hesitação. Durante séculos, os Bajau viveram em pequenos barcos de madeira ou casas de palafitas construídas acima de recifes de corais. Eles viajam entre ilhas, pescam usando lanças artesanais e podem mergulhar livremente a profundidades de mais de 20 metros sem equipamento. Algumas crianças Bajau aprendem a nadar antes de andar. Muitos adultos conseguem prender a respiração por até 5 minutos debaixo d'água, sem treinamento, apenas tradição. Eles se adaptaram ao mar de maneiras que parecem quase impossíveis. Cientistas até descobriram que seus baços são maiores do que a média, provavelmente os ajudando a mergulhar mais fundo e por mais tempo. Suas vidas inteiras giram em torno do ritmo do oceano. Marés, peixes, ventos e correntes guiam tudo. Há algo profundamente pacífico em seu modo de vida. Sem carros, sem concreto, apenas água se estendendo em todas as direções, cheia de cor e vida. Você pode ver um pescador Bajau em pé, perfeitamente equilibrado, na borda de seu barco, examinando a água com habilidades passadas de geração em geração. De vilas flutuantes a guerreiros pintados, agora nos voltamos para o interior, para a Amazônia, onde outra tribo luta para proteger uma das florestas mais ricas da Terra. No coração da floresta amazônica brasileira vivem os Kayapó, ousados, destemidos e instantaneamente reconhecíveis por suas pinturas corporais coloridas, cocares de penas e vozes fortes. Essas são pessoas que não vivem apenas na floresta tropical, elas lutam por ela. Os Kayapó usam pinturas marcantes no rosto e no corpo, feitas de corantes naturais, vermelhos brilhantes, pretos profundos, amarelos vívidos. É mais do que decoração. Cada padrão carrega significado, marcando status, idade e até mesmo humores. Seus cocares, feitos de penas de papagaio e arara, brilham como arco-íris vivos na luz da selva, mas sua verdadeira força está na resistência. Por décadas, os Kayapó se levantaram contra madeireiros, mineradores e construtores de barragens que ameaçavam suas terras. Eles organizaram protestos, formaram alianças e até usaram mapas de satélite para patrulhar seu território. Seus líderes falam em cúpulas globais, bem como em reuniões na floresta, defendendo seu povo e a Amazônia.
Ainda assim, sua vida tradicional continua. Os Kayapo vivem em casas comunais, cultivam mandioca, pescam em rios e transmitem conhecimento por meio da dança e da música. Suas cerimônias são tão ricas quanto sua terra, cheias de tambores, cantos e ritmos antigos. E depois seguimos para os desertos escaldantes da Namíbia, onde a beleza assume um significado totalmente novo entre o povo Himba. Nas terras secas e ensolaradas do norte da Namíbia, o povo Himba vive de uma forma que parece outra época, mas nunca parou de avançar à sua maneira. O que os diferencia à primeira vista é sua aparência deslumbrante, pele vermelha brilhante, penteados trançados grossos e joias artesanais que contam histórias sem uma única palavra. O tom vermelho que cobre seus corpos não é maquiagem, é uma mistura especial de gordura de manteiga e ocre vermelho, chamada odize. Ela protege a pele do sol brutal do deserto, mas também tem um profundo significado cultural. É beleza, tradição e identidade, tudo em um. Seus cabelos são penteados em mechas elaboradas, usando a mesma mistura ocre, cada design sinalizando idade, status social e estágio de vida. As mulheres Himba são o coração da comunidade. Elas administram a casa, criam gado e mantêm tradições espirituais passadas de geração em geração. A vida aqui gira em torno do gado e do fogo sagrado, que liga os vivos aos seus ancestrais. Não há pressa, nem tecnologia, apenas ritmo, tradição e sobrevivência, em um dos ambientes mais hostis da Terra. Apesar do crescente interesse do mundo exterior, os Himba se apegam firmemente ao seu modo de vida. Eles encontraram uma maneira de permanecer enraizados no passado, enquanto navegam no presente. Cada detalhe, de suas roupas às suas casas, fala sobre quem eles são e de onde vêm. Agora vamos deixar o calor do deserto para trás e escalar os vales frescos e acidentados do Hindu Kush, onde outra tribo vive com segredos, histórias e um toque de cor inesperado. Escondido nos vales remotos do norte do Paquistão, o povo Kalash vive cercado por picos imponentes, mitos antigos e explosões de cores que parecem quase oníricas. Eles são diferentes de qualquer outro grupo na região, e ninguém tem certeza de onde eles vieram. Os Kalash se destacam por muitas razões. Sua língua é única. Seus festivais são cheios de música, dança e vinho. E suas roupas, túnicas brilhantes e bordadas, adereços de cabeça com contas e cintos que brilham na luz da montanha. É um contraste vívido com as cores suaves da paisagem rochosa ao redor deles. Eles seguem um sistema de crenças enraizado na natureza e nas mudanças das estações. Seus deuses vivem nas montanhas, e os espíritos enchem os rios e as árvores. Celebrações como Chilam Joshi dão as boas-vindas à primavera com festas e danças que podem durar dias. Todos se juntam aos turistas jovens e velhos, se estiverem por perto, mas as tradições permanecem orgulhosamente Kalash. Alguns acreditam que são descendentes dos soldados de Alexandre, o Grande. Outros acham que suas raízes remontam a um passado ainda mais remoto. Seja qual for a verdade, os Kalash preservaram sua cultura por séculos, escondidos em vales altos com casas de madeira empilhadas contra os penhascos. De vermelhos do deserto a azuis da montanha, agora viajamos ainda mais para o norte, para as florestas congeladas da Mongólia, onde uma das tribos mais raras do mundo vive lado a lado com renas. Bem lá no alto, na taiga do norte da Mongólia, onde o inverno é duro e as árvores nunca acabam, os Duka do povo vivem com um dos animais mais mágicos da terra, as renas. Eles não apenas as pastoreiam, eles as montam, as criam e dependem delas de maneiras que são raras em qualquer outro lugar. Os Duka são nômades, suas casas são tendas de feltro portáteis, e eles se movem com as estações, seguindo os caminhos de suas renas por florestas cobertas de neve. Esses animais são tudo: transporte, leite, conexão com o mundo espiritual. As crianças crescem montando neles como pôneis, aprendendo a se equilibrar e a dirigir por terrenos densos e gelados. Seu modo de vida está profundamente ligado à natureza. Eles caçam, pescam e coletam apenas o suficiente para viver. Os xamãs ainda fazem parte da cultura, realizando rituais para curar ou guiar a comunidade. Até mesmo sua linguagem carrega palavras que você não encontrará fora da floresta. Palavras para tipos de neve, formas de vento e pegadas de animais. Com menos de 300 Duka restantes, esta cultura é frágil, mas poderosa. Eles se adaptaram a um dos ambientes mais severos do planeta, com graça e equilíbrio. Quando você vê uma criança cavalgando uma rena pela floresta congelada, você sabe. Isso não é apenas sobrevivência. É um modo de vida que parece antigo e encantado. Bem no coração da África Central, pesquisadores recentemente descobriram uma tribo como nenhuma outra. Uma comunidade composta inteiramente por mulheres. Nenhum homem, nenhum estranho. Apenas um grupo vivendo isolado, vestido com joias intrincadas e espirais cerimoniais, movendo-se graciosamente pela floresta como eles fazem há gerações. Os moradores locais falavam deles há anos, mas ninguém tinha provas até agora.
a tribo continua sendo um grande mistério. Sua língua ainda está sendo estudada e suas tradições estão apenas começando a ser compreendidas. Tudo sobre eles, desde sua autossuficiência até seus rituais, sugere uma cultura que é rara, poderosa e inteiramente única. Porque eles vivem separados, ainda é desconhecido. Mas uma coisa é certa, por mais incrível que seja essa descoberta, não é a única. Ao redor do mundo, existem outras tribos onde as mulheres lideram, e você as conhecerá muito em breve. Escondido no alto das montanhas perto do Lago Lugu, no sudoeste da China, vive um dos sistemas sociais mais raros do mundo, o Mosuo, frequentemente chamado de a última sociedade matriarcal na China. Aqui, as mulheres são as chefes de família, a propriedade é passada através da linha feminina, e a avó é frequentemente a pessoa mais respeitada na família. Mas o que realmente torna o Mosuo fascinante é sua abordagem única aos relacionamentos. Em vez do casamento tradicional, eles praticam o que é conhecido como casamentos ambulantes. Neste sistema, as mulheres escolhem seus parceiros livremente, e os homens visitam a casa de seus parceiros à noite, retornando para suas próprias famílias pela manhã. Não há coabitação, nenhuma propriedade compartilhada, e as crianças são criadas pela família da mulher. É um sistema construído em confiança, independência e escolha. Os Mosu vivem em comunidades unidas, criando gado, cultivando plantações e mantendo costumes centenários. Apesar do aumento do turismo e do interesse externo, muitas mulheres Mosu continuam a liderar com força silenciosa e orgulho, moldando uma sociedade que vira as normas convencionais de cabeça para baixo. Eles construíram um mundo pacífico e funcional, onde as mulheres ditam as regras, e para os Mosu é assim que sempre foi. No alto dos cânions do norte do México, o povo Tarahumara, ou Haramuri, que significa aqueles que correm rápido, surpreendeu o mundo com um dom natural. Correr, mas isso não é apenas esporte, faz parte da vida. Os Tarahumara correm por penhascos rochosos, caminhos estreitos e trilhas no deserto, geralmente descalços ou usando sandálias feitas à mão, cobrindo distâncias de até 160 quilômetros sem parar. Eles não treinam como atletas. Sua força vem da vida diária, caminhando quilômetros até fazendas, perseguindo caça e entregando mensagens entre aldeias. É normal que as crianças Tarahumara comecem a correr em tenra idade, acompanhando o ritmo dos mais velhos, como se fosse uma segunda natureza. Correr também é espiritual. Está ligado a festivais, cerimônias e até competições em que perseguem bolas de madeira por grandes distâncias. Sua resistência surpreendeu maratonistas e pesquisadores. E em um mundo movido pela velocidade, os Tarahumara nos mostram algo diferente, como se mover com força, equilíbrio e calma pela terra que eles chamam de lar há séculos. Nas colinas verdes e ondulantes das montanhas Nilgiri da Índia, vive uma tribo diferente de qualquer outra, os Toda. Conhecidos por suas casas curvas em formato de barril, que lembram casas de hobbits, o povo Toda construiu um mundo tranquilo, cheio de tradições profundas e conexões sagradas com a natureza. Suas casas, feitas de bambu e palha, têm pequenas portas pelas quais você tem que rastejar, que dizem manter animais selvagens e maus espíritos longe. Mas o que realmente define a cultura Toda é seu vínculo com o búfalo. Esses animais são centrais para suas crenças, rituais e até mesmo refeições diárias. As mulheres Toda usam xales grossos e drapeados com bordados pretos e vermelhos, enquanto os homens geralmente cuidam do búfalo e entoam orações antigas durante as cerimônias. Sua língua é única e não é falada fora da tribo. Embora seus números sejam pequenos, sua cultura é incrivelmente rica, uma mistura de mistério, beleza e simplicidade. E embora a modernização tenha tocado sua região, os Toda ainda protegem seu mundo tranquilo entre as colinas, onde telhados curvos e pastos sagrados escondem histórias passadas de geração em geração. Agarrados às encostas íngremes das montanhas do norte de Luzon, o povo Ifugal esculpiu uma das criações mais deslumbrantes da humanidade, os terraços de arroz de Banaué, construídos há mais de 2000 anos usando apenas ferramentas manuais. Esses terraços ainda produzem arroz hoje, fluindo com água das florestas ao redor como escadas vivas para as nuvens. Os Ifugal não construíram apenas para a agricultura. Seus terraços são parte de um sistema espiritual, que honra os ancestrais, a terra e o equilíbrio. Cada estação de plantio vem com rituais, oferendas e canções que ligam a colheita ao coração de sua cultura. Suas casas são feitas de madeira, erguidas sobre palafitas, e suas roupas refletem suas tradições, tecidos brilhantes com padrões vermelhos, pretos e brancos. Os mais velhos ainda compartilham histórias orais passadas ao longo dos séculos, mantendo a história viva por meio de palavras, não de livros. Apesar da modernização que se aproxima, os Ifugal continuam sendo orgulhosos administradores de suas terras. Até hoje, esses antigos terraços não são apenas terras agrícolas, mas um símbolo vivo do que as mãos e a crença humanas podem construir juntas. Estendendo-se do Senegal ao Sudão, o povo Fulani está entre as tribos mais difundidas da África, mas eles conseguiram manter sua cultura intacta por meio do movimento, da música e da memória.
Conhecidos por seu estilo de vida gracioso, os Fulani são principalmente pastores, movendo-se com seu gado por pastagens, desertos e planícies abertas. Você os reconhecerá por suas roupas tradicionais deslumbrantes, túnicas longas e esvoaçantes, penteados detalhados e joias de prata que capturam a luz. As mulheres Fulani geralmente decoram seus cabelos com contas e usam tatuagens faciais ousadas que carregam significado cultural. Apesar de viverem em tantos países, os Fulani falam línguas relacionadas e seguem um código de comportamento compartilhado, chamado Pulaco, centrado na paciência, autocontrole e respeito. Suas tradições musicais e narrativas são ricas e poéticas, transmitidas pela voz, flauta e instrumentos de corda. Eles se adaptaram a paisagens em mudança, fronteiras em mudança e cidades em crescimento, mas ainda encontram maneiras de honrar suas raízes nômades. Os Fulani são um fio vivo através do tecido da África Ocidental e Central, sempre se movendo, sempre se lembrando. Nas profundezas das densas selvas, ao longo da fronteira do Brasil e da Venezuela, vivem os Yanomami, uma das maiores tribos isoladas da América do Sul. Escondidos do mundo por séculos, suas casas são construídas em enormes estruturas circulares chamadas chabonos, abertas no centro como vilas em miniatura sob um único teto. Os Yanomami vivem perto da natureza. Eles caçam com arcos, pescam com ferramentas artesanais e cultivam bananas, mandioca e outras culturas em hortas. Seu conhecimento da floresta tropical é vasto. Eles conhecem cada som, cada planta, cada mudança no vento. Mas não é apenas sobrevivência. Suas vidas são tecidas com rituais, histórias e crenças espirituais que os ligam à floresta e aos espíritos dentro dela. Os xamãs desempenham um papel importante na cura e orientação da comunidade, usando cantos e ervas. Hoje, eles enfrentam ameaças crescentes de forasteiros, mas continuam a proteger sua terra com força e unidade. Os Yanomami não são apenas moradores da floresta tropical. Eles são seus defensores, mantendo uma das últimas grandes regiões selvagens unidas, um dia de cada vez. Pelos desertos e planícies secas de Gujarat e Rajastão, o povo Rabari se move com graça silenciosa. Eles são pastores e pastores tradicionais, conhecidos tanto por seu gado e camelos quanto por sua aparência marcante. Vestidas com véus vermelhos vívidos e longas vestes pretas, as mulheres Rabari se destacam contra o cenário arenoso como tapeçarias vivas. Os Rabari estão constantemente em movimento, seguindo rotas de pastagem que mudam com as estações. Sua cultura é cheia de simbolismo, desde as joias de prata empilhadas em seus braços até as tatuagens gravadas em sua pele. Cada linha e padrão conta uma história. Essas tatuagens são parte da identidade, proteção e legado. Seu trabalho de bordado é mundialmente famoso. É brilhante, detalhado e totalmente feito à mão, muitas vezes costurado com espelhos e fios vibrantes que refletem o sol. Apesar das dificuldades da vida nômade, os Rabari mantêm suas tradições vivas em cada ponto, cada história e cada caravana que cruza o horizonte. Eles carregam sua cultura como uma segunda pele, bordada, marcada e cheia de movimento. Nas florestas tropicais da ilha Siberut, na Indonésia, o povo Mentawai vive em harmonia com a terra, os espíritos e seus ancestrais. Eles são conhecidos por suas tatuagens de corpo inteiro, padrões pretos em espiral que cobrem braços, pernas e costas. Elas não são apenas para decoração. Cada desenho tem um significado, ligado ao mundo espiritual e ao lugar de uma pessoa na tribo. Os Mentawai afiam seus dentes como parte de um ritual de beleza, acreditando que isso os conecta aos espíritos animais ao seu redor. Seu modo de vida é profundamente espiritual. Eles acreditam que tudo, árvores, rios, animais, tem uma alma. Cerimônias xamânicas, guiadas por curandeiros espirituais, ajudam a manter o equilíbrio entre humanos e natureza. Eles vivem em longas casas de madeira chamadas uma, compartilhadas por famílias extensas, cercadas por florestas densas e rios selvagens. Caça, pesca e colheita de sagu fazem parte da vida diária, feitas com técnicas passadas de geração em geração. Mesmo com pressão externa, muitos Mentawai ainda escolhem viver tradicionalmente, mantendo-se fiéis à sua identidade, marcada em tinta e memória. No denso coração verde da Amazônia brasileira, vive uma tribo que pode ser a mais ameaçada da Terra, os Awa. Com uma população de apenas algumas centenas, alguns ainda vivem em completo isolamento, movendo-se silenciosamente pela floresta com arcos nas mãos e famílias ao seu lado. Os Awa são caçadores e coletores experientes. Eles andam descalços, misturando-se à selva com facilidade. Eles são conhecidos por seu vínculo estreito com os animais, muitas vezes adotando macacos órfãos, papagaios e outras criaturas como família, criando-os junto com seus filhos. Suas vidas dependem inteiramente da floresta. Cada árvore, riacho e animal tem um papel na sobrevivência. Mas esse modo de vida está sob constante ameaça do desmatamento e da extração ilegal de madeira. Apesar desses desafios, os Awa continuam sendo uma das últimas tribos a viver tão perto da natureza, resistindo à influência externa e mantendo seus costumes ancestrais. Eles não são relíquias do passado, eles são a prova viva de que outro modo de vida é possível, mesmo em um mundo em extinção.
Espalhados por mais de 300 ilhas nas águas caribenhas do Panamá, os Kuna, também conhecidos como povo Guna, construíram uma vida cercada por mar, céu e tradição. Suas ilhas são pequenas, planas e iluminadas pelo sol, mas sua cultura é tudo menos simples. Os Kuna são especialmente conhecidos por seus molares, tecidos em camadas feitos por mulheres usando técnicas de apliques reversos. Esses padrões geométricos brilhantes contam histórias, refletem a natureza e são usados com orgulho nas ilhas. As mulheres desempenham um papel central na sociedade Kuna, especialmente em questões familiares e econômicas. Em algumas aldeias, é a família da mulher que o marido se junta após o casamento. Eles também têm forte autogoverno, mantendo sua própria liderança e regras comunitárias, mesmo sendo parte do Panamá. Suas danças vibrantes, música e roupas coloridas fazem as aldeias Kuna se sentirem vivas com o movimento. Embora o turismo tenha trazido mudanças, os Kuna continuam a proteger sua cultura, idioma e ilhas, enfrentando o aumento do nível do mar e a modernização com orgulho constante. Nas colinas de Papua Nova Guiné, o povo Chambuli virou as ideias ocidentais de gênero de cabeça para baixo. Estudados pela antropóloga Margaret Mead na década de 1930, os Chambuli ficaram conhecidos por inverter o que a maioria das culturas considera papéis de gênero normais. Aqui as mulheres assumiam a liderança, lidavam com o comércio, tomavam decisões e administravam a casa. Os homens, por outro lado, estavam mais preocupados com a beleza, a arte e as reuniões sociais. Eles se decoravam e passavam o tempo preparando sua aparência para cerimônias e eventos. Esse equilíbrio não era visto como estranho para eles. Era simplesmente como as coisas eram. Sua cultura valorizava diferentes contribuições, e esses papéis funcionavam em harmonia com a vida cotidiana. Embora as influências modernas tenham mudado algumas dessas dinâmicas, os Chambuli continuam sendo um exemplo importante de quão flexível e diversa a cultura humana pode ser. Eles nos lembram que a tradição não é fixa. Ela é moldada por pessoas, lugares e pelas histórias que escolhemos levar adiante. Do topo das montanhas às profundezas da selva, essas tribos nos mostram o quão diversa, criativa e incrível a cultura humana pode ser, e ainda é hoje. É isso aí. Escreva nos comentários qual dessas tribos mais lhe impressionou. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.